Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme Corrida dos Bichos. Eu fui assistir esse filme sem ter a menor ideia da sua sinopse, meio que só conhecendo o pôster dele, e eu acabei saindo muito surpreendida. O filme é intenso, brutal e agitado e traz então esse Rio de Janeiro num futuro distópico, onde a elite basicamente brinca de jogos vorazes, apostando em uma corrida onde as pessoas correm por um prêmio milionário vestidas de bichos do jogo dos bichos. E o filme então é praticamente um grande reality show, acompanhando um menino que acaba sendo meio que obrigado a competir dentro dessa corrida. Muito por conta disso, a gente acaba comprando a motivação do protagonista desde o início, torcendo por ele do começo até o fim. E eu até sinto que tinham algumas questões dentro da história que poderiam ser melhoradas, até para deixar o filme mais engajante e até mesmo mais interessante, mas no final eu tava realmente muito interessada em tudo que o filme tinha me contado aí sobre esse novo universo, e acredito que por conta do final, imagino que a Prime Video vai acabar fazendo algumas sequências. Ele é um filme bem grande, tá? Contando com grandes nomes do cinema brasileiro, como o Grazi Massafera, o Rodrigo Santoro, até mesmo o João Guilherme, Bruno Gagliasso, Anitta, enfim, tinha um monte de gente famosa, o Seu Jorge, e a cada momento que o filme passava aparecia mais gente, assim. Então é um filme bem grande e acredito que se realmente for algo que faça bastante barulho, bastante sucesso, imagino que tenha ainda mais coisas para eles explorarem desse universo. E como eu falei, é um universo que me lembrou muito, assim, o funcionamento do que a gente vê em Jogos Vorazes, ou até mesmo no filme do ano passado, A Longa Marcha, que é essa coisa do futuro distópico, de ter algum grande evento onde a elite aposta e os mais pobres tentam ali nesse jogo, nessa corrida, nessa longa marcha, encontrar uma forma de mudar de vida. Mas o que eu achei legal aqui é que, mesmo sendo somente um filme, ele já deixa muito claro todo esse universo que ele tem dentro da história, trazendo não só pontos sobre a própria elite, como também as pessoas que organizam essa corrida, os participantes dessa corrida e o restante da população que não gosta de quem participa da corrida. Então a gente tem, tipo, vários mini grupos, assim, dentro da história, todos eles meio que embate um contra o outro a todo momento, o que deixa a história, assim, super agitada e bem engajante. O filme tem direção de Fernando Meirelles, Rodrigo Passavento e Ernesto Solis, e roteiro de Rodrigo Lages, Ernesto Solis, Marcos Abjurma e Eva Claver. Inspirado pelo universo ilegal da loteria animal brasileira, um jovem destemido deve vencer uma corrida mortal para salvar a sua irmã em um futuro distópico. O filme então brinca com esse conceito do jogo do bicho, só que agora trazendo essa aposta a um patamar muito mais acirrado, sangrento e violento, envolvendo aí essa grande corrida por um prêmio milionário, corrida essa que é extremamente sangrenta, que tem várias... que não é nem um pouco justa, né, em que as pessoas podem usar tudo que elas quiserem ali pra tentar vencer, e meio que esses participantes, pra poder entrar na corrida, eles têm que dar uma pessoa como um seguro, e se eles perdem, essa pessoa meio que passa a ser propriedade da elite ali no meio dessa sociedade. O filme então é ambientado num futuro meio pós-apocalíptico no Rio de Janeiro, após uma catástrofe em que a cidade se encontra ainda mais dividida entre classes sociais. E uma coisa que eu achei legal é que o filme, de certa forma, traz uma discussão moral ali para essa corrida, onde o protagonista, mesmo vindo assim de uma classe social bem mais baixa, ele não quer participar dessa corrida porque ele justamente não quer dar esse gosto ali, né, de meio que manter esse jogo ainda funcionando, né, manter essa corrida ainda em funcionamento. Então, de primeira, ele acaba se recusando mesmo com a possibilidade de mudar de vida com o prêmio a correr, porque ele não quer apoiar esse esquema. Porém, ele acaba sendo meio que obrigado a participar disso por conta da sua irmã, meio que se encontrando nesse lugar onde ele não tem mais nenhuma escolha. E é uma narrativa bem pessimista, assim, acho que até lembra bastante o que a gente vê no começo de Jogos Vorazes, né, em que a própria sociedade meio que já desistiu, assim, já entendeu que a mudança não vai vir e que eles estão fadados ali a ou entrar dentro desse sistema maluco e extremamente sádico, ou apenas viver o restante da vida na miséria. E como eu falei, o filme me lembrou bastante o que a gente viu no filme A Longa Marcha, que inclusive já tem crítica aqui no canal. Muito porque no filme A Longa Marcha, os personagens, eles não são sorteados, né, e assim como aqui em Corrida dos Bichos, eles se propõem a participar, né, por um grande prêmio que geraria uma mudança na vida deles. Porém, ao contrário de A Longa Marcha, aqui em Corrida dos Bichos, eles têm ainda mais espaço, e imagino muito por conta desses núcleos diferentes de personagem, de mostrar realmente como que aquela sociedade funciona. Sim, A Longa Marcha a gente tem aquela imersão completa dos
personagens dentro do jogo, dentro daquela caminhada, aqui a gente tem mais um pouco de como que o restante da população reage a esse jogo, a essa corrida, e muitos deles detestam completamente. E ainda sobre essas diferentes classes e a forma como eles reagem um com os outros, acho que o filme explora bem isso com a personagem da Nadine, que é interpretada pela Isis Valverde. E aqui ela basicamente é responsável por ajudar o protagonista, né, guiando ele ali dentro da corrida. E é legal que de primeira eles meio que não se dão muito certo, principalmente por conta das diferenças onde eles se encontram socialmente quando eles se conhecem. Mas mais tarde eles acabam vendo que mesmo nas suas diferenças, eles ainda têm muitas coisas em comum, desenvolvendo uma empatia muito genuína um pelo outro, e realmente a gente compra muito disso dentro da história. Bom, o filme é realmente muito corajoso, mostrando esse universo que é de fato extremamente cruel. E são nesses momentos que eu mais vejo as semelhanças desse universo com o universo de Jogos Vorazes. Só que o que é interessante é que em Jogos Vorazes eles nunca deixam as coisas extremamente explícitas. A gente sabe que tá lá, mas o filme não precisa mostrar isso. Mas aqui não, eles vão mostrar e vão ser coisas realmente terríveis, assim, né? Um universo realmente muito cruel. Uma dessas coisas é como os participantes dessa corrida são tratados pela elite da cidade, vistos como animais mesmo, sendo vendidos e comprados. E também pelo restante da população, sendo vistos com desgosto por ter topado participar da corrida. E a tecnologia também utilizada aqui também lembra bastante o que a gente vê em Jogos Vorazes, principalmente quando a gente vê ali o pessoal que aposta, que ajuda eles na corrida, assim, a forma como eles veem a pista de corrida e os personagens é bem parecido com o que a gente vê em Jogos Vorazes. E até por conta disso, as cenas de corrida são as mais interessantes e mais legais dentro do filme. Principalmente por ser uma corrida injusta e, por conta disso, extremamente imprevisível, sendo muito influenciada por diversas pessoas. Não só pelos organizadores dessa corrida, que também começam a colocar vários obstáculos, como também pela população da cidade. E as corridas se tornam também ainda mais dinâmicas, principalmente por contar com percursos que também saem da cidade. Tem um deles que eles estão no meio de uma floresta ali, e enfim, achei bem interessante, até porque é algo completamente diferente, né, e que também difere tanto aí do que a gente vê em A Longa Marcha, também em Jogos Vorazes. E honestamente, outro grande acerto do filme é a personagem da Anitta, que interpreta a Divina, que seria uma influencer que meio que fica responsável por narrar essas corridas. E essa narração funcionou perfeitamente, parecendo até improvisado, mas que acaba deixando a história ainda mais engajante, divertida e dinâmica. E outro grande destaque fica com o Rodrigo Santoro, que é um dos principais vilões aqui dentro dessa história, sendo um dos principais organizadores dessa corrida. O ator traz um personagem que é meio sádico, que se diverte assim com a desgraça alheia, completamente focado em garantir um bom show e ao mesmo tempo fazer com que aquela pessoa que ele queira ganhe essa corrida. Meio que sem se importar com quem que ele machuca ali no meio do caminho, fazendo com que ele seja, de certa forma, muito imprevisível, porque ele age conforme o que ele quer. Porém, eu acho que esse filme ele tem um grande problema com o seu ritmo, por vezes parecendo muito acelerado e outras vezes parecendo bem devagar. O filme começa muito agitado, já colocando a gente dentro de uma das corridas e mostrando como que essa corrida funciona, deixando bem claro os riscos e os ganhos para os envolvidos. Mas eu sinto que em vários momentos ele fica reiterando algumas informações, basicamente dizendo várias e várias vezes a mesma coisa, o que prejudica a imersão dentro da história e torna o filme até meio cansativo. Além de muitas vezes passar depressa por algumas coisas que poderiam ser tão interessantes, e aqui principalmente eu acho que os personagens, porque eles são muito complexos. E eu senti isso principalmente porque eu sinto que esse filme tem núcleos demais, apesar de ser algo que eu acho interessante por mostrar como todas essas coisas funcionam, por vezes pareceu algo too much, assim, até acho que esse filme talvez funcionaria melhor até como uma minissérie. Até porque ele tem grandes atores, como eu comentei, dentro da história, e núcleos de personagens intensos e complexos e tudo. É muito interessante, e por vezes aquilo acaba passando muito rápido, até mesmo batido, assim, dentro da história. E eu acredito que pelo final, realmente, o filme deixa muitas questões em aberto, então por conta disso, imagino que a Prime Video deve estar planejando talvez uma sequência, né, tornando esse filme até meio introdutório, e acho que faz muito sentido, assim, né, porque tudo aqui dentro da história tem um pouco esse caráter de introduzir a gente pra esse universo, pra esse funcionamento mesmo da corrida. Enfim, é um filme interessante, assim, realmente me surpreendeu porque eu não fazia ideia, assim, da premissa, então acabei sendo pega muito de surpresa, assim, mas eu consegui gostar bastante, principalmente por esse universo distópico dentro do Brasil e também por conta de todos esses atores envolvidos. Acho que todos fazem um trabalho muito bom, assim, e é muito legal, porque eu fui assistindo o filme sem saber quem participava, então acontecia as primeiras cenas do meu Deus, o fulano, meu Deus, o ciclano, assim, sempre ficando em choque, então acho que por conta disso o filme acaba valendo bastante a pena. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 6 e ele tá disponível na Prime Video. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Corrida dos Bichos, também deixar aqui nos
nos comentários qual que é o seu filme distópico favorito e também qual que é a próxima estreia de 2026 que vocês estão mais ansiosos. Então foi isso e até o próximo vídeo.